O Brasil enfrenta seu pior momento da pandemia da Covid-19 e em Nova Lima não é diferente. A solução é ficar em casa, só sair quando for inevitável. Desde semana passada, a cidade está na onda roxa, a mais restritiva do Plano Minas Consciente, onde somente serviços considerados essenciais podem funcionar. Mas como ficam os comerciantes, que em Nova Lima são dos maiores empregadores e que enfrentam um abre e fecha desde março do ano passado? Para tentar socorrê-los, a Prefeitura de Nova Lima criou o Plano de Recuperação Socioeconômica com ações para remediar os impactos da pandemia da Covid-19 na economia municipal. Para saber quais são as propostas do governo João Marcelo, para dar suporte aos empreendedores locais, recebemos no Banqueta em Foco de hoje Abner Henrique, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do município. É importante lembrar que o nosso programa é transmitido pela Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro, para todo o Brasil em todas as TVs por assinatura. E além, é claro, da TV Banqueta no canal 6 da NET e por todas as nossas redes sociais. Abner, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui em nosso programa, por receber esse convite e atender no momento que a cidade enfrenta, repetindo, né, seu pior momento. Abner, antes da gente falar das ações que você, ao lado do prefeito João Marcelo, preparou aos empreendedores locais, eu gostaria de iniciar a pergunta com uma dúvida que é recorrente nos comerciantes que reclamam por que o comércio ao lado está aberto, é considerado essencial, e o meu não. Quem define o que é um serviço essencial? A Prefeitura ou o Estado? Olá, Fred. Olá, equipe TV Banqueta e telespectadores, né, que nos assistem. Sempre um prazer falar com vocês e estamos aí para ajudar, né, no entendimento da população sobre informações que são muito importantes nesse momento, né? Respondendo a sua pergunta, Fred, o município ele faz parte do Minas Consciente, que é o grande programa do governo do estado que define, né, todas essas questões relacionadas à Covid, no que tange ao que pode funcionar e o que não pode funcionar. A classificação das atividades ditas como essenciais ou não se vem do Estado. É o Estado, através do Minas Consciente, que define o que pode ser considerado essencial e o que não pode. O município não tem ingerência sobre isso. O que o município pode é restringir mais de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então, ou seja, a gente pode ser mais rigoroso que o Minas Consciente, mas nunca menos. Ok. Ô Abner, de uma forma geral, com calma, nós vamos explicar um tema por tema, mas de forma geral, o que tem de benefício o plano de recuperação aos comerciantes locais? Bom, o plano de recuperação socioeconômica ele é um plano interdisciplinar que foi conduzido com várias secretarias, né? Foi mobilizado várias secretarias da prefeitura para contribuir em ações que visa realmente ajudar as pessoas, os cidadãos, os comerciantes nesse momento tão difícil. Então a gente tem ações previstas na área da saúde, na área da educação, na área da Secretaria de Fazenda, na área do desenvolvimento social e também do desenvolvimento econômico, né? E na nossa pasta, especificamente falando sobre o desenvolvimento econômico, a gente está trabalhando com uma possibilidade, né, de microcrédito. A gente quer ofertar microcrédito para os comerciantes, para os empreendedores, para dar aquele fôlego, né, Fred? Aquela respirada nesse momento tão difícil. É claro que é impossível o município distribuir renda, né, dar dinheiro para todas as classes o tempo todo, mas é possível, com muito diálogo, com muita criatividade, a gente consiga ofertar um microcrédito mais em conta para os empreendedores do município. Vamos falar então das linhas de crédito. Existe uma linha de crédito na Caixa e outra no Sicoob. Vamos falar da Caixa Econômica primeiro. Perfeito, Fred. A população tem que entender que nós procuramos, né, várias instituições, vários bancos, para chegar nessas opções, né? A gente queria ofertar para a população opções que, de fato, fossem acessíveis, tivesse uma taxa de crédito justa, interessante e que, de fato, se tornasse uma solução para eles e não um problema. Então, a gente encontrou dois caminhos e a gente está ofertando esses caminhos no plano de recuperação. A linha em parceria com a Caixa
é uma linha, né, através do FAMP, que é um programa da Caixa em parceria com o Sebrae, onde nós, através de muito diálogo, né, a gente conseguiu condições melhores, tá, para os comerciantes de Nova Lima, a ponto de que ela já está disponível, tá? Ela já está pronta para quem quiser acessar. A grande diferença dela para a da Sicoob, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é que ela já está disponível, ela tem os valores, né, disponíveis para serem solicitados maior do que essa da Sicoob, e ela é feita diretamente com a Caixa. Então, o papel da Prefeitura nesse momento é intermediar. A gente está, através da Sala do Empreendedor, que é uma estrutura que funciona dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem dado orientação para os empreendedores conseguirem acessar esse recurso, como documentação necessária, todas as informações que eles precisam para solicitar esse crédito. E em termos de taxa, a gente tem condições muito interessantes com essa linha da Caixa. Para você ter um exemplo, Fred, todo mundo que é microempreendedor individual pode solicitar 3 linhas, até R$ 12.500, até R$ 75.000 e até R$ 125.000. Para quem solicita até R$ 12.500, a taxa está 1,59 ao mês. Para quem solicita até R$ 75.000, a taxa está 1,39 ao mês. E para quem solicita até R$ 125.000, a taxa está 1,19 ao mês. Então, quanto maior o valor, menor a taxa. É claro que, para conseguir esse valor, a Caixa faz uma análise, né, de crédito da empresa para saber a capacidade de pagamento dela. Essas taxas, elas foram negociadas com a Prefeitura ou essas taxas são as mesmas que a Caixa já oferecia para o mercado? Não, a gente conseguiu uma redução dessas taxas para atender especificamente os empreendedores de Nova Lima. Ok. E agora uma pergunta que é importante. A Prefeitura, através da sua secretaria, ela faz a intermediação, ajuda na documentação. Mas qual que é a sua sugestão para o comerciante? Ele vai direto na Caixa e depois procura a secretaria ou procura vocês primeiro? A minha sugestão é que o empreendedor procure primeiro a Prefeitura, tá? Que procure primeiro a Sala do Empreendedor. Até por questão de segurança, né? A gente está em pandemia e a gente sabe que a Caixa, ela, por pagar auxílio emergencial, por ter um histórico de atendimento muito grande, né, com a população, ela tem uma capacidade de atendimento muito... a capacidade é alta, mas a demanda também é muito alta. Então, uma vez que o empreendedor procura primeiro a Sala do Empreendedor, nós temos capacidade de já orientá-lo para que ele comece da forma certa, para que ele vá à Caixa somente quando necessário para concluir a operação. Então, até mesmo a análise de crédito inicial, a gente solicita os primeiros dados para o empreendedor, nós enviamos para a Caixa, e aí no momento que a Caixa dá o retorno, se é possível conceder o crédito ou não para esse empreendedor, só aí que ele vai até a agência para concluir a operação. Então, a dica aqui é que procure primeiro a Prefeitura através da Sala do Empreendedor. Ótimo, muito legal. Agora vamos para a segunda opção, que é a referente ao Sicoob. Perfeito. Por que nós tivemos que também buscar essa segunda opção, Fred? Essa taxa, essa linha de crédito com a Caixa Econômica Federal é uma linha que exclui pessoas e empreendedores negativados, né, por conta aí de dívidas. E a gente sabe que muitas pessoas se endividaram durante a pandemia e não foram culpa delas, ficaram prejudicadas por conta da pandemia, não tiveram outra saída a não ser atrasar suas contas, e com isso a pessoa ficou negativada. Isso acontece, isso é normal. Perdão que o meu microfone aqui, fone de ouvido, caiu. Pronto. Então isso é normal, isso acontece. E aí a gente não achou justo deixar essas pessoas de fora nesse momento tão importante, que é o momento de conceder um fôlego extra para que essas pessoas possam empreender no município. Então, a gente começou a conversar com as instituições financeiras, pedindo para que elas reduzissem as burocracias necessárias para que ofertasse crédito também para as pessoas com uma situação financeira um pouco pior. E aí o retorno que a gente teve é o seguinte: olha, a gente até consegue uma taxa melhor, uma carência legal, mas eu preciso que o município seja o garantidor dessa operação. Então, o que o município fez? O município
ele entrou como garantidor, né, desse crédito junto à Sicob, de modo que o município, através de um fundo específico para isso, ele garante toda a operação. Com isso, o Sicob conseguiu, né, o Sicob, através da Credimap, que é a cooperativa associada a eles, conseguiu uma linha ainda mais interessante, tá? A gente está falando de uma linha, Fred, a 0,92% de juros ao mês, com uma carência de 3 meses para começar a pagar e um prazo de amortização de 36 meses, então 36 parcelas. E os valores possíveis para o empreendedor solicitar variam de 5 até 30 mil reais. Ou seja, é uma taxa que ela abrange mais do que a da Caixa. É uma linha de crédito que abrange mais do que a da Caixa, porque ela inclui pessoas que, porventura, possam estar negativadas também. Só que essa linha não está imediatamente disponível. Como se trata de fundo garantidor, como se trata de uma série de questões que envolvem recursos do município, essa linha precisa de autorização da Câmara Municipal. Por isso, a gente concluiu o projeto de lei que cria o programa e cria o fundo e autoriza o município a aportar recurso nesse fundo. Esse projeto ele vai para a Câmara para apreciação dos vereadores e assim que é aprovado, o prefeito sanciona, aí sim estará disponível essa segunda linha de crédito também para atender os empreendedores novalimenses. Você já tem ideia de quando será finalizado o projeto de lei? O projeto de lei já está finalizado, agora o prefeito assina e ele deve ir para a Câmara ainda essa semana, no mais tardar na semana que vem. Ótimo. Ô, Abner, quando você fala garantidor, para a população entender melhor, é como se fosse o fiador. Isso. Em caso de inadimplência, né, o município garante esse recurso. Mas aí as pessoas podem perguntar assim, então se o município é garantidor, eu não preciso de pagar. Nada disso. O empreendedor que solicitar o recurso e não pagar, ele vai sofrer todas as sanções econômicas previstas no mercado, como negativação do nome, da empresa, ele fica impedido, né, ele tem uma série de restrições com o poder público, mas o município ele aporta o recurso em caso de inadimplência. E para proteger esse recurso, que é muito importante, né, que a gente tenha seriedade e austeridade com as contas públicas, a gente fixou uma taxa de inadimplência que bloqueia novos créditos a partir do momento que atinge ela. Por exemplo, o recurso que o município está desprendendo para liberar esses créditos é um recurso inicial de 3 milhões de reais. Então, a gente tem uma taxa ali de mais ou menos 7%, que é uma taxa de segurança para bloquear novos créditos caso tenha inadimplência. Então, se a gente começa a emprestar e a gente vê que a taxa de inadimplência foi subindo, chegou no 7%, imediatamente os créditos são congelados e aí, à medida que a gente vai recebendo novamente, ele retorna a ser liberado. Então, isso garante que o município tenha segurança jurídica, segurança financeira para poder aportar com responsabilidade esse recurso no fundo garantidor. Ó, Abner, agora perguntas, porque está todo mundo doido, né? Está todo mundo apertado. O comerciante não é correntista do Sicob. É importante ele já abrir conta ou não há necessidade de ter conta lá? Sim, na verdade, o Sicob, ele trabalha com uma espécie de cooperativa, né? Ok. Então, a partir do momento que você se torna um cooperado, se torna um associado deles, automaticamente você tem direito a essa linha. A partir do momento que a Câmara aprovar e a gente caminhar para a sanção do projeto, nós vamos divulgar amplamente qual que é o passo a passo, qual que é o procedimento para o comerciante acessar essas linhas. Então, a gente vai dar toda a orientação do ponto de vista, né, da Sicob, como que tem que ser feito o processo, a gente vai orientar de forma detalhada assim que for liberado esse crédito, que a gente espera que seja muito em breve. Outra coisa ainda, para finalizar ainda sobre a questão da Sicob, vai ter uma análise de faturamento? Empresas com faturamento maior não vão poder ter acesso a esse crédito ou não? Sim, terá uma análise, né? Mas a primeiro momento não tem esse impedimento de empresas maiores solicitar não, ok? Todo o mercado, Fred, é muito importante falar isso para as pessoas,
essa questão da concessão de crédito, ele vem acompanhado de muita responsabilidade, né? Então, normalmente, é permitido conceder um crédito que as parcelas, na hora de fazer lá o parcelamento mensal, não exceda 30% do orçamento da empresa ou do empreendedor. Porque mais do que isso, a chance de inadimplência é muito alta. Então, a partir do momento que o empreendedor declarar o seu faturamento, declarar quanto que ele movimenta, né, através do seu negócio, vai ser feita uma análise e aí o crédito disponível vai ser informado para ele. Tem uma outra informação complementar que é importante dizer, é que nós nos preocupamos com a saúde financeira do negócio desses empreendedores. A gente sabe que no desespero, Fred, muito empreendedor solicita um crédito para pagar um incêndio ali e às vezes não sabe o que fazer com todo o dinheiro ou pega sem nenhuma orientação de como gastar. E a gente quer que esse crédito seja uma solução na vida do empreendedor e não um problema. Por isso, a gente trouxe, né, o Sebrae para essa parceria e a gente está colocando como condição para o comerciante acessar essa linha de crédito que ele participe do momento de capacitação, né, de uma orientação que ele vai receber do Sebrae com boas práticas e orientações de como gastar esse dinheiro da forma correta, sem que isso se torne um problema maior para ele posteriormente. Então, a gente acredita que com essas orientações do Sebrae, nós teremos comerciantes pegando esse valor para aplicar da forma correta para que ele possa dar sobrevida ao seu negócio nesse momento tão difícil. Ok. Abner, tem outras ações também que, apesar de não ter sido montadas, né, criadas pela sua secretaria, foi pela Secretaria de Fazenda, né, do grande novalimense, também assim como você, o Cristiano Gomes, que é a flexibilização das taxas, né? Você poderia dar uma geral para a gente, por favor? Sim, a questão da flexibilização das taxas, Fred, é muito importante dizer isso. Muitas pessoas procuram, né, imediatamente tem como eu ficar isento de IPTU, tem como eu ficar isento de ISS. O município ele trabalha com muita responsabilidade, ele não faz nada que foge à lei. Então, eu sei que é uma pergunta recorrente, eu já aproveito para respondê-la aqui. O município não pode abrir mão de receita, né? Ainda mais nesse momento. Então, é impossível o município deixar de cobrar o IPTU nesse ano, nesse momento. Então, o que o município pôde fazer para ajudar? Foi exatamente a flexibilização do calendário de taxas, né? Então, tanto para o alvará de funcionamento, né, que a gente chama aí da TFF, que é a taxa de fiscalização e de funcionamento, quanto para o ISS, essas taxas elas foram parceladas de forma que elas não se conflitassem entre si, para que o empreendedor tivesse aí um tempo para se programar e para pagar com maior tranquilidade. A TFF, que é a taxa de fiscalização e funcionamento, o município está dando como opção o pagamento da cota única agora no final do mês, no dia 31 de março, e aí tem a opção também de parcelamento, né? Seriam 3 parcelamentos, o primeiro 31 de março, o segundo 30 de abril e o terceiro 31 de maio desse ano. E para o pagamento do ISS, a gente tem um parcelamento em 4 trimestres, né? Para que o empreendedor possa também ter esse fôlego para pagar. Então, a primeira parcela do primeiro trimestre, ele paga agora 31/3, segundo trimestre 30 de junho, o terceiro 30 de setembro e o quarto 30 de dezembro. Ou seja, são opções aí de flexibilização do pagamento dessas taxas para que o empreendedor não fique sufocado e não tenha que pagar tudo de uma vez. Ok, Abner, dando sequência, como que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem um papel fundamental para o crescimento do município, quais são as diretrizes que estão sendo feitas para atrair novos investimentos para fomentar o empreendedorismo, principalmente na questão de inovação tecnológica? Quem envia pergunta é o empresário novalimense Amarildo, da CNT Fiber. Grande Amarildo. Amarildo é um empreendedor de destaque na nossa cidade. Obrigado pela pergunta, Amarildo. Olha, o município hoje ele tem muito claro a sua visão de desenvolvimento econômico, né? Nós temos consciência do que somos feitos, ou seja, somos um município com uma essência mineradora, né? A gente ainda tem uma dependência muito grande do setor de mineração, mas nós sabemos que a gente deve diversificar a nossa economia para que, no futuro próximo, quando a mineração deixar de existir no município, o
município tenha outras fontes de arrecadação e de emprego para a população. Pensando nisso, nós criamos o projeto ZLD, né, a Zona Limpa de Desenvolvimento, que é o grande projeto de diversificação econômica do município. É um projeto que estudou as mais diversas regiões de Nova Lima, é um projeto que conseguiu mapear as vocações econômicas já existentes em cada uma dessas regiões e, a partir daí, preparar o município para atrair empresas e receber investimentos em cada uma delas, né? E quando a gente fala de atração de novas empresas, atração de investimentos, a gente tem que criar toda uma ambiência para isso, né? Um empreendedor de fora, para vir se instalar no município, primeira coisa, aqui tem que ter disponibilidade de terrenos, né? O município tem que ofertar terrenos, seja na iniciativa privada, né? Seja através de parcerias com detentores de terras, que a gente sabe que o município hoje tem, né, vários empreendimentos que detêm terras aqui, como a CESUL, e também na iniciativa privada, como a Vale, como a Anglo Gold, para dar a opção do empreendedor que vem de fora se estabelecer. Além disso, o município tem que ter uma carga tributária interessante, né? E por isso foi feita uma reforma tributária, onde a gente diminuiu alíquotas de ISS em vários segmentos estratégicos para o município, né? Hoje, só um exemplo muito claro, quando a gente fala de TI, né, tecnologia e inovação, a gente cobra a menor taxa possível, que é de 2%. Então, Nova Lima está muito atrativa para esse segmento e vários outros. Além disso tudo, Fred e Amarildo, o município tem que ofertar mão de obra de qualidade, mão de obra especializada, para que essas pessoas tenham condição de trabalhar nessas empresas que, porventura, venham para o município. Por isso, a gente tem preocupado, né, em ofertar cursos técnicos de qualidade, cursos a nível superior, através das faculdades que temos no município e também na região metropolitana, para que a gente forme mão de obra qualificada para trabalhar nessas empresas. Além disso, o empresário ele quer agilidade no seu processo. Ele quer que, a partir do momento que ele dê uma entrada aqui, o projeto dele tramite com uma velocidade interessante na prefeitura. Por isso, nós criamos um núcleo de projetos prioritários para tratar com maior velocidade e celeridade projetos que são estratégicos para o município. Então, a tramitação na Secretaria de Planejamento, de Fazenda, de Meio Ambiente, na Vigilância, hoje recebe um tratamento diferenciado a partir desse núcleo. Então, são essas as ações, né, aliadas às outras políticas públicas que o governo João Marcelo tem trabalhado tão bem, que torna, né, um conjunto aí de ambiência para a atração de novos negócios no município. A gente tem falado sempre que Nova Lima está de portas abertas para receber novas empresas, novos empreendimentos. O que estiver nas nossas mãos para ser feito, para facilitar isso, nós faremos, e a gente espera aí, nessa primeira gestão do governo João Marcelo, entregar novas empresas, mais do que isso, fortalecer as empresas também que já existem no município, para que a gente tenha aí um ambiente mais empreendedor e mais inovador nos próximos anos. Ok, Abner. Duas áreas que foram muito prejudicadas foram a questão da questão educacional e também dos eventos. O que vocês têm planejado para dar suporte às escolas que estão fechadas há mais de um ano? Pois é, Fred, esse é um assunto muito polêmico e é um assunto que a gente tem que tratar com muita seriedade, né? São várias questões que envolvem, várias variáveis que envolvem essa pergunta. Primeiro, quando a gente fala de escolas particulares, o produto fim delas é o mesmo que o da escola pública, que é educar, que é formar crianças e jovens no município. E aí, quando a gente fala em pandemia, um momento tão difícil, onde os casos têm aumentado, cada dia menos a gente tem disponibilidade de leitos, os números têm crescido, nós temos que ter muita responsabilidade para tratar desse assunto. A gente não pode colocar em risco a saúde das nossas crianças, dos nossos jovens, porque além da saúde deles, eles vão para casa e aí contaminam também os seus pais, seus avós, seus parentes. Então, hoje, falar em retorno às aulas é precoce, apesar de que o município tem se preparado para isso, para quando for possível, ele tenha toda a estrutura nas escolas municipais para retornar. Mas por que eu estou falando isso?
É até uma questão social, Fred, de desigualdade mesmo, sabe? Como que é permitido, como que você permite uma escola particular retornar suas aulas com seus alunos, né? E os alunos da escola pública, ao mesmo tempo, sem aula. Então, a gente vai ter uma discrepância de formação, a gente vai ter uma discrepância muito grande de nivelamento de informações. E, assim, na minha visão pessoal, isso contribui ainda mais para a desigualdade social. Então, no nosso ponto de vista, tá? No ponto de vista da prefeitura, o melhor caminho para encontrar uma saída, tá? Para as escolas particulares é o caminho do diálogo, é o que tem sido feito. A prefeitura tem aberto o diálogo, né, com os proprietários e com os representantes das escolas particulares, para ajudá-los, né? Vem essa questão da flexibilidade das taxas, para desafogar o pagamento dos tributos. Eles também terão direito a solicitar um microcrédito, né, para as escolas que estejam aí mais afetadas, né? Por acaso, a linha da Caixa, a gente tem crédito disponível até R$125 mil, com uma taxa de 1,19 ao mês. Quem sabe é uma solução para dar fôlego para essas escolas. Mas, enfim, o diálogo ele é permanente e a gente tem que tomar essa decisão com muita cautela. Então, é muito cedo e é muito precoce falar nesse retorno, uma vez que os números de casos eles vêm aumentando com uma frequência assustadora e que não permite de forma nenhuma que a gente, nesse momento, coloque aluno em escola dentro da sala de aula. Ok, Abner, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas não tem como deixar de falar sobre a questão de quem mexe com eventos, né? E quem é MEI, por exemplo. Existe algo específico para eles? Pois é, Fred, o caminho é um setor, né, arrasado, é um setor que sofreu, vem sofrendo e vai sofrer muito ainda com essa questão da pandemia. E o caminho é um pouco semelhante, né? O primeiro caminho e o mais importante deles é o do diálogo, é ouvir, e o município tem aberto essas portas para ouvi-los, né? O segundo caminho é um caminho de preparar esse segmento para a volta. Eu tenho uma visão muito otimista desse cenário, porque apesar de todo o sofrimento que a cadeia de eventos sofreu nesse último ano de pandemia, eu tenho certeza que quando as pessoas puderem ir para a rua, puderem frequentar bares, restaurantes, shows e por aí vai, a demanda vai ser muito grande. Está todo mundo sedento, né, por opções de entretenimento, de lazer. Então as pessoas vão mesmo usufruir desse mercado. E aí, essas pessoas têm que estar preparadas para receber esse público quando isso acontecer. Então, a prefeitura hoje, além do que a gente já conversou aqui, a possibilidade do microcrédito, a possibilidade do parcelamento de taxas, a possibilidade, né, desse diálogo frequente com esse setor, a gente tem pensado, junto com a Secretaria de Cultura, através do Leonardo, junto ao prefeito, junto a alguns vereadores, soluções para preparar esse público para quando for possível a retomada dos eventos, para que eles absorvam da melhor forma possível e possa recuperar, de certa forma, esse tempo perdido aí nesse tempo de pandemia. Então, o caminho é esse, é o caminho do diálogo, não existe mágica, não existe solução fácil, mas com muito diálogo a gente vai conseguir dar a volta por cima o quanto antes, se Deus quiser. Ok, Abner, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo já encerrou, mas não vai faltar a oportunidade de você estar aqui passando todo o trabalho desse jovem novalimense que está à frente da Secretaria de Desenvolvimento. Obrigado também você de casa pela audiência e até a próxima sexta-feira com mais Banqueta em Foco para todo o Brasil.